Você ama a palavra? A palavra é relativa ou é absoluta para você? Absoluta. Então abra sua Bíblia aí comigo no Salmo número 90. Salmo 90. Versículo 12. Vamos ficar só nesse versículo hoje. Salmo 90, versículo 12. Perceba que esse salmo foi escrito por Moisés. O cabeçalho aí da Sociedade Bíblica ou da NVI, da editora que imprimiu a NVI, diz: oração de Moisés, homem de Deus. Tem algum homem de Deus aqui esta noite? Amém. Alguma mulher de Deus? Amém. Amém. Homens e mulheres de Deus. Então Moisés certa vez orou ao Senhor, e o versículo 12 demonstra essa oração, essa petição. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Numa outra versão da Bíblia diz, existem outras palavras com o mesmo contexto. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Você deve ter algumas Bíblias aí assim, e é possível que você, que é cristão há mais tempo, também conheça essa outra versão. O fato é que Moisés pede para Deus que o ensinasse a contar os seus dias. E também ele pretendia que através dessa contagem dos dias, através desse ensino de Deus para a contagem dos dias, Moisés tinha expectativa de se tornar um homem mais sábio, um homem com um coração sábio. E eu queria meditar nisso com você nesta noite. Vamos orar a Deus? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra nos torna mais sábios. A Tua Palavra, Senhor, nos ilustra, nos mostra a oração de homens como Moisés e a necessidade que nós temos também, Senhor, de fazer certas orações que já foram até mesmo feitas por esses homens tão importantes na história do judaísmo e do cristianismo. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite a contar um dia sábio. Que esta noite seja uma noite sábia, que nós possamos aproveitar essa noite, que nós possamos aproveitar esta mensagem, que esta mensagem, Senhor, seja uma daquelas breves meditações que fiquem marcadas na nossa vida para todo sempre, senão que pelo menos por muito tempo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a mim e aos meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos essas coisas, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Eu trago uma mensagem muito simples no dia de hoje, daquelas do estilo de arroz e feijão. E eu gosto dessas mensagens assim, quando Deus me dá essa direção, e eu confesso a você que eu me amarro. Eu não tenho o menor pudor de pregar uma mensagem simples, porque eu penso que uma mensagem simples pode ser tão poderosa quanto uma mensagem como hoje de manhã, mais elaborada, ou até mesmo mais do que a de hoje de manhã. Enfim, de que se trata essa oração de Moisés? Por que Moisés pediu a Deus para que o ensinasse a contar os seus dias? Por que Moisés queria que Deus lhe desse um coração mais sábio a partir da contagem dos seus dias? Essa mensagem tem como tema a seguinte pergunta: como valorizar cada dia? Como valorizar o dia de hoje? Como valorizar o dia de amanhã? Como valorizar também o dia de ontem? Como valorizar cada dia? O fato, irmãos, é que nós estamos diante de uma vida extremamente passageira, muito passageira. Nós estamos aqui nesta terra, a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, ou seja, que nós não temos um lugar definido nessa terra, que nós não somos para ficar, não fomos feitos para ficar aqui eternamente, mesmo que algumas pessoas, por causa das suas riquezas e do seu conforto, não queiram se desatrelar das coisas materiais para irem para o céu ou não, mas o fato é que um dia essa nossa vida humana, terráquea, carnal,
ela cessará e a nossa vida eterna continuará. Nós já temos vida eterna. Nós já vivemos espiritualmente. Você vive espiritualmente desde o momento da concepção do seu pai e da sua mãe. Por isso é que os cristãos são tão veementemente contra o aborto, mesmo que seja na primeira, na segunda, na terceira semana de gestação. É porque nós entendemos que, por mínima que seja a vida, quando há fecundação, também há o milagre da espiritualização do ser. Se você lembrar-se lá no Éden, quando Deus formou Adão, Deus preparou Adão, desenhou Adão, todo o corpo de Adão, e então a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. É por isso que quando o gameta masculino se encontra com um gameta feminino, não é só uma questão biológica, mas há um, entre aspas, sopro de vida ali embutido naquelas células. Ou seja, há uma formação de um ser espiritual. Eu estou trazendo isso para quê? Para dizer que você, mesmo com 10 anos de idade, 15, 20, 30, 50, 80, 90, não sei qual é a pessoa mais anciã aqui esta noite, seja qual for a idade que você tiver, você é um bebezinho espiritual, você tem toda a vida eterna pela frente, nós estamos só no começo da nossa vida eterna, e não podemos deixar de observar que nós fomos criados para a eternidade, nós não fomos criados para esse mundo, mas fomos criados para a eternidade. Você compreende isso aí? Dê um glória a Deus, amados. Porque a morte não faz cessar a vida, a morte faz cessar a carne. Então, compreendendo isso, é preciso lembrar que a vida é passageira, muito passageira. Para uns a vida dura alguns meses, para outros a vida dura alguns anos. Há notícias, você deve conhecer alguém, de crianças que vieram a falecer, de jovens que vieram a falecer. Para outros a vida vai realmente até uma idade que a gente acha razoável, lá para os 80, 90, e aí depende do parente, não é? Tem parente que gostaria que fosse a 120, tem parente que com 60 já está querendo que o outro vá embora. Depende muito do grau de parentesco, do grau de afinidade e do humor do sujeito que tem os 60 anos ou os 90 anos. Mas ela é passageira. Por ser passageira, nós precisamos aproveitar todos os dias. Já que a vida é passageira, é preciso aproveitar, desfrutar todos os dias. É preciso valorizar cada dia, porque cada dia da sua vida e da minha vida é um pedaço de história que vai sendo escrita. E quando a gente não observa isso, a gente acaba não valorizando isso. Quem não percebe a preciosidade que é a oportunidade de viver mais um dia, acaba desperdiçando. E tem muita gente por aí desperdiçando a sua vida, porque desperdiça o seu dia. A gente desperdiça um dia, depois desperdiça uma semana, depois desperdiça um mês, depois desperdiça oportunidade de estudo, depois desperdiça oportunidade de emprego, e quando vê, desperdiçou a vida. Desperdiçou a vida. É preciso não desperdiçar. Quando a gente não tem essa percepção de quão valiosa a vida é, a gente desperdiça, por exemplo, tempo. Tempo. A Bíblia diz que há tempo de todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher. Ou seja, para você que é mais jovem, é tempo de você estudar, para se formar, para se qualificar academicamente, para então depois você conseguir uma vaga melhor, um salário melhor no mercado de trabalho. Se alguém aqui já perdeu essa oportunidade, são oportunidades que dificilmente você vai conseguir buscar de volta. Alguns ainda conseguem, mas é muito mais difícil, com muito mais sacrifício, com muito mais dificuldade, porque é um tempo que passou.
sentimentos. Às vezes as pessoas desperdiçam sentimentos, desperdiçam amizades, desperdiçam laços familiares, desperdiçam laços dentro da igreja, desperdiçam mesmo o seu tempo guardando mágoas, guardando ira, alimentando a ira. Você já percebeu que a ira, por exemplo, ela é autoalimentada, ela é retroalimentada? A ira, ela mesmo se alimenta. A mágoa é outro sentimento assim. A mágoa, ela se retroalimenta. Ela volta a trazer o assunto e você se magoa mais, fica mais inflamado. Aí, por estar mais inflamado, você traz de volta o assunto e aquilo só cresce como um câncer emocional dentro das pessoas. E tem pessoas que perdem tempo com isso. Pastor, mas é muito difícil se livrar da mágoa. Eu sei. Sou tão humano quanto você. E lido com as mesmas questões que você lida. Mas se você for pensar bem, eu e você, depois de um certo tempo, a gente percebe que é necessário perdoar. Que não tem jeito. Que a gente vai ter que abrir mão. Perdão é isso. É abrir mão da nossa razão. Perdão é sair perdendo. É saber que está perdendo, mas mesmo assim sair da situação. E então você olha para trás e fala assim: quanto tempo eu perdi alimentando coisas dentro de mim que não me trouxeram benefício algum, pelo contrário, me fizeram perder tempo até mesmo em relação a outros assuntos. Então, quando você não valoriza o dia que você está vivendo, as pessoas que Deus colocou ao seu lado, você começa a perder, a desperdiçar uma série de situações que Deus providenciou para você. Outra situação, o favor de Deus. Quando você está distraído com a bênção que é viver mais um dia, você esquece do favor de Deus a seu respeito. Vou enumerar algumas coisas aqui que eu creio que são comuns a todos nós. Você tem uma casa, você tem um teto onde morar. Eu acredito que ninguém aqui vai sair depois do culto e vai morar debaixo da ponte. Então, glória a Deus pelo seu teto, amado. Glória a Deus pela sua casa. Glória a Deus pelo lugar que é a sua habitação, que é o seu lar. Ah, pastor, mas minha casa não é perfeita. Eu sei, a minha também não é. Talvez a de ninguém aqui seja, mas glória a Deus pelo que você tem. Ah, pastor, mas a minha casa é um quarto, sala, cozinha. E eu queria 2 quartos, 2 salas e 2 cozinhas. Os humanos são assim, não é? Quando conseguir uma casa de 2 quartos, 2 salas e 2 cozinhas, vai perceber que é fundamental querer uma casa de 3 quartos, 3 salas e 3 cozinhas. O ser humano é insaciável. Mas antes que você chegue a 3 salas, 3 quartos e 3 cozinhas, dê um glória a Deus aí pela sua casa, de quarto, sala, cozinha, de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área. Dê glória a Deus pela rede, se você tem uma rede na sua casa. Dê glória a Deus pela sua cozinha, que pode não ser a maior cozinha do mundo, nem a mais equipada com panelas de aço inox, que vende no Shoptime, mas tem as suas panelas velhas lá, aonde se faz comida boa. Um glória a Deus por causa disso, meu amado. Coisas boas da vida. Coisas boas da vida. Valorizar o dia a dia, o favor de Deus. Seu carro pode não ser do ano, mas é seu, camarada. Eu acho meu carro o carro mais lindo do mundo. Eu acho, ele é meu. É um carro 96, mas eu me amarro no meu carro. Se você perguntar, quer vender, pastor? Eu te digo, não. Só se você pagar 50 mil reais. Não quero vender, é meu. Está bonito. Me serve, me leva aonde eu quero ir, traz de volta e ainda nenhum ladrão quer levar. Não preciso nem pagar seguro. Dê valor ao que Deus te deu, camarada. Dê valor ao dia de hoje. Esse salmo é bastante útil para a gente pensar em certas coisas. Ele é muito utilizado, e eu já utilizei ele algumas vezes, nos dias de aniversário.
Se você é um daqueles que de vez em quando é chamado para dar uma palavra no dia de aniversário de alguém, você precisa ter esse versículo desse salmo marcado aí na sua Bíblia, e tomara que você guarde aí no seu coração algumas coisas que eu vou falar, para você poder compartilhar com alguém e ser uma bênção nesses dias. Porque nesses dias de aniversário, nós somos levados a fazer um balanço de como é que foi o nosso ano, não é? Os 365 dias que passaram. Ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, como é que foram esses últimos 365 dias e como serão os próximos. Uma outra oportunidade que talvez você pare para refletir e fazer um balanço aí do estoque é no dia 31 de dezembro de cada ano. Você para refazer a sua agenda e fatalmente vem à sua mente: poxa, esse ano foi ruim, poxa, esse ano foi bom, poxa, esse ano eu quero esquecer da minha vida, esquecer do que aconteceu desse ano. Bate na madeira, mangalou 3 vezes. Vou dar 3 pulinhos lá nas águas. Vai não, meu irmão. Vai não. Não funciona não, é engano. Ainda vai sair com uma rosa lá pendurada no seu pé. Não adianta. Mas não é só nesses dias, amados, no dia do aniversário e no dia 31, que nós precisamos avaliar nossa vida. Não é só nesses dias que a gente precisa avaliar como nós estamos vivendo. Não é só nesse dia que nós precisamos parar para fazer uma análise. Até porque esses dias são emotivos e provavelmente a gente faça uma análise errada. É melhor a gente parar num dia, num domingo de setembro, assim, e sermos chamados por Deus para pensarmos sobre cada um dos dias da nossa vida. O salmista está declarando, Moisés está declarando, que precisa aprender a contar, precisa aprender a viver, que precisa aprender a perceber os fatos na sua vida. Ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés está pedindo a ajuda de Deus para contar os seus dias no dia a dia. E essa é a oração que eu faço também, que eu quero propor a você esta noite. Por quê? Algumas coisas que eu tiro dessa frase de Moisés, desta petição de Moisés. Primeira coisa que eu aprendo é que o futuro não pode distrair a nossa contagem do presente. Moisés quer que Deus acenda nele a capacidade de contar os dias. Mas ele mostra que o futuro não pode impedir a gente de contar direito o que está acontecendo no presente, de perceber direito o que está acontecendo no presente. O que eu quero dizer com isso? Se a nossa preocupação estiver somente com aquilo que vamos alcançar no futuro, nós deixaremos de viver intensamente e da maneira como Deus quer o dia presente. Moisés está pedindo a Deus que lhe dê capacidade de contar cada um dos dias, um dia de cada vez, um dia após o outro. O que tem acontecido em muitas das nossas vidas, em muitas das nossas famílias, é que nós estamos tão ansiosos para alcançar aquilo que nós projetamos para o futuro, que no dia de hoje nós estamos atropelando tudo que passa na nossa frente, porque nós só queremos olhar para o futuro. E amados, o Senhor nos trouxe aqui hoje, nos reuniu aqui hoje, para que a gente medite se vale a pena atropelar o presente em função do futuro, que é apenas um projeto hoje. Ou, melhor ainda, será que não é possível nós projetarmos o futuro, nós desejarmos o futuro, nós orarmos e trabalharmos pelo futuro, mas ao mesmo tempo andar com tamanha diligência que a gente cuide do nosso dia de hoje, ou seja, que a gente conte o nosso dia de hoje com sabedoria, e que a gente conte os dias do futuro também com sabedoria, mas que hoje, o dia que o Senhor nos deu hoje, afinal de contas a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós esta manhã, e isso sempre enche o meu coração de alegria.
Eu preciso desfrutar da misericórdia do Senhor neste dia, para que eu chegue lá no futuro e também desfrute da misericórdia do Senhor naqueles dias. Eu não posso atropelar o meu presente, ou aliás, até posso, mas será que vale a pena atropelar o meu presente por causa dos meus planos do futuro? E aí eu vou para os exemplos. Será que a gente está dando a atenção que a gente precisa dar à nossa família no presente, quando as nossas crianças ainda estão pequenas? Para que no futuro, mesmo a gente tendo alcançado as nossas metas, a nossa casa, o nosso carro, a nossa estabilidade financeira, mas que a gente não tenha perdido a infância dos nossos filhos. Que a gente não tenha perdido o aconchego da nossa esposa e do nosso esposo. Nosso não, do de vocês, irmãs. Será que a gente, para alcançar um trabalho que nos dê dinheiro imediato, a gente precisa abrir mão de se preparar para depois então conseguir um trabalho melhor e com menos sacrifício conseguir ganhar um dinheiro mais substancial? Quais são os nossos valores? Será que a gente precisa atropelar a fé, atropelar a comunhão com Deus para poder ganhar mais dinheiro? Ou será que a gente ainda crê que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata? Você entende? Tem gente que por causa de um trabalho onde ela poderia escolher se vai trabalhar ou não, não é uma questão de imposição da empresa, mas é uma questão de decisão própria, ela abre mão de cultuar o Senhor, de ter comunhão com seus irmãos, exatamente para ganhar mais alguns reais. Será que R$100 uma diária, R$50 de uma diária, ou R$500 de uma diária, vale o preço do risco de ir acabando esfriando a comunhão com Deus? Será que tudo o que move a nossa vida é dinheiro? Será que o principal fator motivador da nossa vida é dinheiro, é status? Será, irmãos? Pense. Afinal, nós servimos a um Deus que não tinha onde reclinar a cabeça, mas que deu mais atenção a andar e formar, discipular 12 homens, a cuidar de uma multidão, do que fazer riquezas, do que fazer empreendimentos nessa terra. O futuro não pode nos distrair da nossa contagem do presente. Escute, você precisa sonhar. Sonhar é bom, você precisa projetar o seu futuro, você precisa ter uma certa ambição, se bem que tome cuidado com essa palavra, mas você não pode desperdiçar a bênção do Senhor que está sobre a sua vida hoje. Esse preço não vale a pena pagar. Porque se você desperdiçar a bênção do Senhor hoje sobre a sua vida, fatalmente, quando você achar que alcançou o seu projeto, quando você achar que alcançou aquilo para o qual você tanto sonhava, você vai ter um outro projeto maior ainda e vai também continuar desperdiçando a bênção do Senhor sobre aquilo que você tem e sobre aquilo que Deus está te dando naquela hora. Você vicia em atropelar coisas importantes que você não pode atropelar. Segundo ponto, quero ver com você. Por que será que o salmista pede para Deus, ora a Deus, para que Deus o ensinasse a contar os dias? E aí, numa primeira leitura, a gente pensa que Deus iria fazer assim com Moisés. Moisés, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E não é nada disso. Moisés estava pedindo para ter a percepção real do valor de cada um dos dias que ele estava vivendo. Este verbo, ensina-nos a contar, não está falando de matemática, de conta matemática, do cronograma que nós temos. O nosso tempo, na Bíblia, é chamado de cronos, mas o tempo de Deus na Bíblia é chamado de kairos.
São duas palavras gregas que modificam totalmente a noção de tempo do ser humano e a noção de tempo de Deus. Explico. Para nós, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas e um ano tem geralmente 365 dias. Uma década são 10 anos e por aí vai. Estamos no século 21. Isto é uma convenção que os homens fizeram. Para Deus, a questão não funciona assim, no dia 9 de setembro de 2012, eu vou mandar um anjo lá para abençoar o Márcio. Não funciona assim. Para Deus, o ontem é exatamente igual a nível temporal ao hoje, que é exatamente igual ao amanhã. Deus lida com o tempo de forma onisciente. Ele conhece o nosso passado, Ele vive o nosso presente e Ele também vive o nosso futuro no presente, porque Ele sabe todas as coisas. Deus é eterno, Ele vive o passado, vive a plenitude do passado, desde quando o mundo foi formado. Antes do mundo ser formado, Ele já era, Ele já existia, então Ele vive desde aquela parte até o futuro mais longínquo que você puder imaginar, porque Deus é um só, Ele não tem passado, presente ou futuro. Os humanos têm passado, presente e futuro, mas Deus é um só, e eu convido você a glorificar a Deus, porque Ele é todo poderoso, amados. Ele não está sujeito aos nossos dias, ao nosso tempo, aos nossos métodos. Ele vê a coisa de um jeito só. Então, quando Moisés pede para ele ensinar a contar os nossos dias, Moisés está pedindo: Senhor, ajuda-me a ver o que eu preciso ver hoje, com a ótica também de amanhã e baseado no que aconteceu no passado. Ajuda-me a ter uma noção real e não uma noção temporária desse minuto que eu estou vivendo, do minuto de amanhã, mas eu quero ter uma noção amplificada. Deus não precisa contar 1, 2, 3, dia 7, dia 8, dia 9 de setembro. Deus não conta os dias. Deus não precisa disso. Nós é que somos limitados e precisamos disso. Este é um calendário nosso. Deus vive todos os dias, todos os tempos, simultaneamente. Eu vou te dar aqui algumas provas disso. Primeira prova, eu acabei esquecendo de pegar as referências bíblicas, me perdoe. Eu fiz primeiro o esboço e depois ia inserir as referências bíblicas e acabei esquecendo. Mas se alguém souber, pode levantar a mão e me ajudar. Primeiro, Deus conhece todos os fios da nossa cabeça. Todos os fios de cabelo que estão na sua cabeça, Deus conhece cada um deles. E isso não é simplesmente não é uma metáfora. Deus conhece você nos mínimos detalhes. Ele conta, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, ou, como no meu caso, você ainda tem. Não sei porque que você riu, é para chorar. Deus conhece cada um dos nossos fios de cabelo. Ou seja, Ele conhece você nos seus mínimos detalhes. Você não sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Esse assunto me choca. Você não sabe. Nem em mim, nem eu consigo essa façanha, mesmo já levando vantagem sobre você. Mas Deus sabe. Deus sabe, inclusive, quantos fios de cabelo você perdeu e o porquê que você perdeu. Quantos fios de cabelo você tem esbranquiçados? Não vale as mulheres que pintam os cabelos, né? E os homens também. E por que eles esbranquiçaram antes do tempo? Deus sabe. Deus conhece, diz a Bíblia que Deus conhece a conta de todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Eita glória! Como diz o pessoal do reteté. Eita glória!
manto. É muita coisa, irmãos. Olha a grandiosidade do poder de Deus. E essa, para alguns, é uma metáfora, é uma comparação, mas não é não. Deus conhece cada grão de areia, sabe a contagem de quantos grãos de areia existem em determinado lugar. E eu quero lembrar você que mesmo debaixo da água existem grãos de areia. E Deus conhece todos. Se Deus conhece todos os grãos de areia, como é que não vai conhecer o que é melhor para você, meu querido? O que você está precisando nesta noite? O que você está precisando nessa semana que vai começar? Deus conhece os grãos de areia da tua vida. Diz a palavra que Deus conhece cada uma das estrelas do céu, e mais ainda, que Ele conhece o nome, a chama pelo nome, cada estrela do céu. E aqui no Rio de Janeiro, a gente não vê tanta estrela assim, mas vai para a roça, num lugar que não tenha iluminação elétrica, ou que tenha pouca iluminação elétrica, e olha para o céu, que você vai ficar com o queixo caído de ver a glória do Senhor estampada num céu azul bem escuro, num céu negro, mas as estrelas lá brilhando, uma mais próxima, outra mais longe. Amados, eu não sei definir nem qual é a estrela d'alva, nem qual é a estrela assim, assado, mas o meu Senhor chama cada uma delas pelo nome, até mesmo aquelas que não são conhecidas pelos astrônomos. O Senhor as conhece pelo nome, porque foi o Senhor Todo-Poderoso quem as desenhou. Ele conhece. Deus olha um dia no meio de todos os nossos anos. Deus está olhando para você hoje, para mim. Ele nos olha hoje em meio a todos os nossos anos, em meio a todas as nossas vidas. Ele não olha só o que você fez hoje à tarde. Ele olha todo o conjunto de situações que eu e você vemos. Deus deseja nos ensinar a olhar os nossos dias como que inseridos num plano de Deus para a nossa vida. Vou explicar. Sabe aquele dia que você fica apavorado, sem saber o que está acontecendo ao seu redor, sem saber qual a solução para determinado problema, sem saber o que fazer, quando muitas vezes a gente chega e pergunta assim: por que será que Deus permitiu que isso estivesse acontecendo comigo? É porque nós estamos contando mal aquele dia. Deus olha aquele mesmo dia que a gente está vendo só problema, só decepção, só dificuldade. Ele olha para aquele mesmo dia e fala assim: o meu servo, a minha serva está no meio de um projeto que eu estou preparando para ele. E esse projeto hoje tem esse dia de dificuldade, porém amanhã terá o dia de aprendizado e de engrandecimento e de solução para a vida dele. Deus não olha os nossos dias individualizados. Deus olha os nossos dias num complexo de um projeto. Em todo projeto existem tarefas difíceis. Mas quando o projeto chega ao final, quando a construção chega ao final, aí você olha e diz: que bela construção, que coisa bonita. Não sei se você conhece, mas eu acho muito bonito esse prédio. O prédio Avenida Rio Branco, número 1. Você conhece? Alguém conhece esse prédio? Poucas pessoas. Logo na Avenida Rio Branco, um prédio à esquerda, com a fachada quase toda em vidro. Oi? Vidro verde. Lindo aquele prédio. Quem passa da Perimetral vê também aquele prédio bem assim suntuoso, espetacular. Mas ninguém diz o trabalho que deve ter gerado para se fazer as fundações daquele prédio. Quantas pessoas calejaram as suas mãos, dobrando os ferros daquela construção? Não é? Quantos dias os camaradas saíram dali totalmente exaustos para construir aquilo que hoje está lá, é lindo, mas quem os construiu, a não ser talvez o engenheiro e o arquiteto, os peões mesmo, os pedreiros,
armadores de ferro, são totalmente, como é que se diz? Desconhecidos. Mas teve o dia difícil para chegar ao dia bom. Terceiro ponto. Por que eu preciso aprender a contar os meus dias? Por que precisamos aprender a contar? É interessante isso, irmãos. Porque quem aprende a contar não desperdiça nada. Repita comigo, eu preciso aprender a contar os meus dias para não desperdiçar nada. É simples, mas ao mesmo tempo é tremendo. Sabe aquelas pessoas que não organizam o seu dinheiro? O seu dinheiro está todo amassado dentro da bolsa, tem dinheiro no bolso da bolsa, tem dinheiro no fundo da bolsa, tem dinheiro no bolso da calça, tem dinheiro aqui escondido na meia. Tem dinheiro, que benção, hein? É bênção por um lado, mas por outro lado essa pessoa não sabe quanto tem. Ela não sabe contar o quanto tem. Ela perde dinheiro. Ela desperdiça dinheiro. Assim somos nós. Se você começa a colocar tempo em um monte de coisas que você acaba não sabendo como administrar esse tempo, você acaba desperdiçando tempo. Irmãos, cá para nós, hein? A gente está tendo tão pouco tempo para fazer as coisas que a gente precisa que não dá para desperdiçar nada. Não dá. Mas se você for parar para analisar, ser honesto intelectualmente, você vai ver que, na verdade, eu e você, todos nós, acredito que aqui não haja uma pessoa que não se aplique a essa verdade. Eu e você desperdiçamos muito do nosso tempo com coisas que poderiam fazer um aproveitamento muito melhor. Muito melhor. Então é preciso aprender a contar, porque quem aprende a contar não desperdiça. Não desperdiça o seu dia, não desperdiça a sua vida, não desperdiça as oportunidades, não desperdiça o favor de Deus. Às vezes nós desperdiçamos até mesmo o favor de Deus. Quem aprende a contar valoriza o que tem. Você pode repetir isso comigo? Quem aprende a contar valoriza o que tem. Contar, que eu estou dizendo, é contar o tempo com as pessoas, contar aquilo que possui. Quem aprende a contar valoriza o que tem. Quarto ensinamento que eu tiro desse texto é que a meta do salmista, a meta de Moisés, era alcançar um coração sábio. E como alcançar um coração sábio? A partir de aprender a contar melhor os seus dias, conforme eu falei logo no início. É simples. À medida em que você se aproxima de Deus e passa a aproveitar os dias que Deus te dá de uma forma melhor, você adquire um coração sábio. Esse coração sábio é descrito como experiência, como amadurecimento, como valorizar as coisas que precisam ser valorizadas, como viver um dia de cada vez. Amados, nós não fomos chamados para viver um mês de cada vez, nós fomos chamados para viver um dia de cada vez. E não vou além, viva 1 hora de cada vez. Viva, meu amado, minha amada, 2 horas de cada vez. Delicie-se. Sabe quando você tem um prato saboroso à sua frente e você vai comendo aos poucos para poder fazer com que aquele prato renda mais, para que seja ainda mais saboroso? Assim, este é o dia que o Senhor te fez. Alegre-se e se regozije na presença dEle. Delicie-se em cada hora, acorde, dizendo assim: Senhor, muito obrigado pelas horas de sono que o Senhor me deu. Vá para o seu trabalho
pegando o ônibus ou o metrô, sei lá o que você pega. Se você usa metrô de manhã ou de noite, eu preciso orar por você. A igreja precisa levantar um clamor pela sua vida, porque está muito bravo. Mas seja lá a dificuldade que você tenha, agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus quando você for se vestir e pensar assim: poxa, mas eu não tenho quase roupa nenhuma. Os meus sapatos, eu não tenho quase sapato nenhum, só 25 sapatos. Você conhece alguém assim? Fala, Deus. A gente reclama demais, amados. Dê graças a Deus pelos seus 25 pares de calçados. Se você só tem 3, dê graças a Deus pelos seus 3 sapatos. Se você tem 100, dê graças a Deus pelos seus 100 sapatos e aprenda a abençoar os outros que só tem 3. Dê graças a cada dia, aproveite cada dia. O salmista está pedindo a Deus para que, ao observar o processo de cada dia, nós possamos crescer e amadurecer. Amados, já ensinei isso aqui e vou ensinar até o dia que o Senhor me levar. Você hoje não pode ser um cristão da mesma maneira que você era ontem. Não pode. Amanhã, você tem que ser um cristão melhor do que você foi hoje. Dia após dia, quer você fique rico ou não, quer você ganhe uma casa nova ou não, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando em espírito cristão, em ser uma pessoa mais ligada a Deus, uma pessoa mais atrelada aos conceitos de Deus. Dia após dia, você precisa ser um servo de Deus melhor, mais fiel a Ele, mais ligado no que Ele tem para você. Dia após dia. Essa vida nos ensina. Então não desperdice nada do seu dia. Não desperdice os bons momentos e também não desperdice os momentos difíceis. A Bíblia diz algumas coisas que a gente não gosta de pensar. Uma delas é que Deus faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Eu acho que uma boa parte de nós, eu já pensei assim durante uma época, achava que Deus, ou acha que Deus, tem que fazer a chuva cair só sobre os injustos. Que os crentes estão blindados, que os crentes... Não! Tem até versículo bíblico para reforçar essa tese, não é? Praga alguma chegará à minha tenda, ainda que 10.000 caiam à minha direita, 160.000 caiam à minha esquerda, um tanto eu não serei atingido. Isso vale para algumas situações? Vale sim. Porém, a Bíblia também diz que Deus faz cair a chuva sobre justos e sobre os injustos. Quer dizer que num dia de chuva no Rio de Janeiro, você vai ficar molhado. Quer dizer que se você estiver no local de tiroteio, você pode ou não ser atingido. Que nem um não justo pode ou não ser atingido. Que Deus pode livrar você ou não, de acordo com a ótica dele. Mas em todas essas coisas, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis, Deus não deixa de estar com a gente, não deixa de cuidar da gente, não deixa de ensinar a gente e não deixa de ser Deus. Não deixa. Você já percebeu quantos cristãos morrem? Você já percebeu quantos cristãos são atropelados? Você já percebeu quantos cristãos estão nos hospitais? Será que eles são todos pecadores, que não dependem, não merecem a graça de Deus, que se lasquem? O Senhor esqueceu o amor sobre eles? Não, irmãos. É que a chuva cai sobre justos e sobre injustos. As fatalidades vêm na vida mesmo. Às vezes, as coisas funcionam de maneira diferente. Por exemplo, lembro daquele rapaz
operário, lá, se não me engano, de Botafogo, que o vergalhão caiu de uma altura enorme e entrou no crânio dele, lembram disso? Ele teve alta essa semana, e a família atribui, não sei se eles são cristãos, mas a família e os médicos também atribuem a um milagre o que aconteceu com ele. Aquele homem já está de pé, meus irmãos, já está em casa. Alguém pode dar um glória a Deus aí por isso? Outro milagre que a gente pode contar hoje, que de manhã eu queria ter falado, esqueci, é que o pastor Nazakane, aquele pastor lá do Irã que estava preso, como é que é? Youssef Nazakane, ele tinha sido preso porque estava pregando o evangelho. Estava preso há 3 anos nas masmorras do Irã, porque é masmorra mesmo, não é Bangu 1 não. Bangu 1 é fichinha, Água Santa é paraíso, em comparação às masmorras do Irã e de Cuba. Ele tinha sido preso porque era cristão, já havia sido julgado 2 vezes e estava para ser condenado à morte, que ele não havia negado Jesus as 2 vezes, iria a julgamento dia 8, foi ontem, e se ele reafirmasse que ele era servo de Deus, ele seria morto. Já estava antecipada a sentença. Só que ontem ele foi a julgamento, o mundo inteiro orou, teve um dia que nós oramos aqui por ele, também vários cristãos ao redor do mundo se mobilizaram, mandando mensagens, havia uma pressão internacional, isso também ajuda, e ontem ele foi liberto, voltou para casa, voltou para sua família, e Deus o guardou. Deus o guardou. Amém? Então Deus guarda os dias bons e nos dias maus, Deus guarda. Nós precisamos, amados, aprender a contar. A Bíblia nos ensina a não desprezar os dias maus. Precisamos aprender a contar. Quero concluir rapidamente. Primeiro, quem vive a vida correndo sem contar os dias, perde o brilho dos detalhes de cada dia. Quem vive a vida correndo, quem vive o dia correndo, não tem tempo para observar os detalhes da criação de Deus. Não tem tempo. Pare para ser mais atento aos detalhes da criação de Deus. Pare para ser mais atento à sua família. Pare para ser mais atento às suas necessidades, às necessidades do seu cônjuge. Pare para entender que os seus projetos futuros não são nada se você não cuidar dos projetos que um dia passado, lá atrás, eram os seus projetos futuros e que você está vivendo hoje. Às vezes nós recebemos aquilo que nós pedimos ao Senhor tanto, e nós não aproveitamos aquilo que o Senhor nos deu em resposta às nossas orações e às nossas ações. Pare para desfrutar. Pare para saborear o prato que Deus está dando para você se alimentar nestes dias. Sonhe, planeje, queira, procure crescer. Tudo isso é bom, irmãos, mas não tem valor nenhum se você abrir mão do que você tem agora. Você vai viver um vazio. E quando chegar lá, você vai viver outro vazio. 2. Quem não conta os seus dias, não percebe o cuidado de Deus sobre si. Quem não conta os seus dias, não percebe o cuidado de Deus sobre si. Por isso é que Moisés estava pedindo ao Senhor para que o ensinasse a contar os seus dias. Porque ele precisava ver o cuidado de Deus sobre a vida dele. Sabe, amados, Deus cuida da gente todo dia, toda hora, todos os minutos, e a gente passa batido, porque a gente tem tanta coisa para fazer, que não tem tempo para essas coisinhas besteirinhas, que não são besteirinhas. A gente viveria muito mais fortalecido, se a gente tivesse a capacidade, a disponibilidade, eu oro para que nós tenhamos, a começar em mim, a disponibilidade de observar mais o cuidado de Deus para com a gente. A Bíblia diz que o Senhor alimenta as aves do céu, as aves do campo, que o Senhor dá beleza, veste os lírios do campo. Por que será que Ele não trará alimentação para você? Por que será que Ele não trará as famosas sandálias para você?
O Senhor te sustentará, amados. O Senhor é o teu provedor. O Senhor é Jeová Jireh. É Ele quem nos sustenta, amados. Não se engane, não é o seu braço, não é o meu braço quem nos sustenta. Nós fazemos a nossa parte e temos que fazer a nossa parte, e Deus não se apraz com os preguiçosos. Não estou falando nada nesse sentido, mas eu estou dizendo que fundamentalmente é o Senhor quem provê tudo aquilo que a gente precisa. E não esqueça disso, porque se você lembrar disso, Deus vai providenciar ainda mais. 3. Quem sacrifica o presente em função do futuro pode ter a ingrata surpresa de chegar no futuro e não saber viver os dias que virão. Vou repetir porque isso você precisa mastigar e guardar. Quem sacrifica o presente em função do futuro pode ter a ingrata surpresa de chegar no futuro e não saber viver, não saber desfrutar os dias que virão, que você sempre sonhou. Por quê, pastor? Porque não desfrutou do presente, porque não soube criar a estrada, porque não fez a fundação, só se preocupou com os espelhos da Avenida Rio Branco, número 1, mas não se preocupou com as fundações. Então é um prédio oco, é um projeto oco, é uma vida oca, é uma vida sensal. Você pode ter 30 anos e já estar assim, você pode ter 40, 50, 60, 70, não é uma idade X que vai determinar isso. O que vai determinar isso é como você vive os seus dias. Você está entendendo isso, amada igreja? Digo amém. Quarta e última coisa. Deus quer que você conte os dias hoje, no presente. Sabe? Deus quer que essa semana seja uma semana diferente para você. Que comece uma nova rotina para você. Que você na segunda perceba o seu dia. Perceba mesmo. Avalie o seu dia. Não deixe que o sono vença essa necessidade que você tem de fazer uma reciclagem durante o dia. E de perceber quantas coisas boas Deus te deu. Quantas coisas difíceis Deus permitiu até que você vivesse, mas Ele estava lá junto contigo. Quantas coisas foram do jeito que você queria e quantas coisas não foram do jeito que você queria. Porque Deus tem os seus planos, e na verdade o coração do homem ele é extremamente enganoso, mas o coração do Senhor é extremamente generoso. Então que você faça esse balanço na segunda, faça esse balanço na terça, na quarta, na quinta, ou seja, que você aprenda a contar os seus dias, para que então eu e você alcancemos um coração sábio. Essa oração precisa ser feita, para que quando você estiver no futuro, você esteja contando aqueles dias com mais sabedoria. Entende? Deus nos chama a contar, a aproveitar melhor os dias de hoje, para que quando a gente conseguir alcançar os nossos projetos daqui a 10 anos, 15 anos, 5 anos, não sei quanto tempo é o seu projeto, nem penso nos meus agora, mas para que quando a gente alcance o nosso alvo, nós sejamos mais sábios para administrar aquilo que sempre sonhamos, e não ocos, porque deixamos passar vários dias, vários meses, vários anos, simplesmente, ao invés de remir o tempo, desperdiçando o tempo. Desperdiçando as coisas que Deus nos deixou as mãos para fazer. Vamos ficar de pé, povo de Deus? Feche os seus olhos. Sabe, irmãos, algumas pessoas desperdiçam tanto seu tempo que chegam até a desperdiçar a própria vida. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu percebi o quanto tempo eu desperdicei.
teria aqui muitas coisas para falar que foram desperdiçadas. Mas como a gente desperdiça tempo longe do Senhor? Eu queria abrir aqui hoje a oportunidade para você que talvez nunca tenha tido um encontro pessoal, um encontro seu com o Senhor do tempo, com o Senhor da vida. Eu quero chamar você, eu quero convidar você que chegou aqui esta noite, mas nunca tomou uma posição de entregar os seus dias nas mãos de Jesus. Quero convidar você hoje a aproveitar melhor o seu tempo. Quero convidar você a deixar o Senhor mostrar dias melhores para você. Às vezes a gente na vida fica tão embaçado, nossa visão fica tão turva, tão embaçada, que a gente não sabe nem por onde começa a desembaraçar o novelo. Mas a gente conhece alguém que desembaraça o novelo para a gente. Esse alguém é Jesus Cristo. Eu não sei se aqui há alguém que nunca teve um encontro com Jesus, mas eu não posso deixar de oferecer essa oportunidade para você. Essa oportunidade não é mais para mim, essa oportunidade não é para aqueles que já conhecem Jesus, mas essa oportunidade é para alguém que talvez nunca tenha entregue a sua vida para Jesus. Quero convidar você a fazer isso essa noite. Há alguém aqui que nesta noite diz assim: pastor, eu quero viver os meus dias na presença de Jesus. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero aprender a contar os meus dias através da ótica de Jesus. Eu quero aprender a desfrutar os meus dias da maneira que Jesus desfrutaria. Eu quero aprender a viver dias melhores. Eu quero ter um futuro diferente. Eu não quero ter um futuro comum. Eu quero ter um futuro planejado pelo Senhor. Se há alguém aqui esta noite que quer entregar sua vida para Jesus, eu peço que levante a sua mão aí onde você estiver, porque eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus, pedindo para que o Senhor faça você perceber o benefício dele a cada dia. Há alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus hoje, quer dizer assim: eu quero ser de Deus, eu quero que o Senhor guie os meus passos, eu quero que o Senhor guie os meus dias. Há alguém aqui que quer fazer isso nesta noite? Hoje é o seu dia, hoje é a sua hora, hoje é o seu tempo, hoje é a hora de você entregar sua vida para Jesus e deixá-lo mudar completamente a sua vida. Hoje é uma oportunidade que você tem. Aproveite o dia. Aproveite o dia. Aprenda a contar este dia de uma maneira sábia. Tem uma senhora ali com a mão levantada que quer entregar sua vida para Jesus. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Não estou falando de religião alguma. Estou falando de entregar a vida para quem criou você, para quem planejou seus dias, para quem tem a sua mão sobre a sua vida e pode fazer algo muito diferente. Mais alguém? Não vou esticar, não vou alongar esse convite, é uma proposta. Vem cá, minha querida, vem cá, quero orar pela senhora, por favor. Se a senhora quer receber Jesus como seu Salvador, nós vamos orar por ela, amém? Vem, Diogo. Vem, Diogo, vem. Marcelo, Jário, ajuda ele aí. Não? Diogo é uma bênção nas mãos de Deus. Deus tem tratado a vida do Diogo. Deus tem trabalhado o seu interior. Sua mamãe Marlene tem orado por ele. Eu tenho orado por ele também. E hoje é o dia da libertação do Diogo. Hoje é o dia da transformação da vida dele. Mais alguém? Se há mais alguém, pode vir aqui à frente. Não? Você não tem que ter vergonha de nada. Não tem que ter limite de nada. É você e o Senhor. É o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos abençoar essas vidas. Senhor, eu te agradeço pela vida desta senhora que ouviu a tua voz, ouviu a tua palavra e pede, Senhor, que os seus dias sejam contados de forma diferente. Eu não sei a história desta minha irmã em Cristo, desta nossa irmã em Cristo,
mas eu sei, Senhor, que o Senhor está com ela, de que o Senhor a fará entender esses dias que virão de uma forma totalmente diferente, que o Senhor preencherá os seus vazios, que o Senhor consolará o seu coração, que o Senhor lhe dará uma nova alegria de viver, que o Senhor lhe dará alegria verdadeira no seu coração. Escreve este nome, Senhor, no livro da vida. Escreve, Senhor, este nome da minha irmã nas tuas mãos, Senhor, para que ela seja guardada onde ela for. Abençoa a tua serva, Senhor, e abençoa por consequência a sua família. Que o Senhor alcance todos da sua família, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida do Diogo também, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que você está fazendo uma grande obra na vida deste homem. Nós te pedimos, Senhor, que aquilo que o Senhor começou, que o Senhor possa completar na vida do Diogo, que o Senhor o cure, que o Senhor o liberte, que o Senhor sare as suas feridas, que o Senhor perdoe a vida do Diogo e que o Senhor faça-o contar a cada dia com um coração sábio. Reescreve a história deste homem, Senhor. Reescreve a história deste homem. Em nome de Jesus, que Diogo seja um grande evangelista, um grande pregador da tua palavra, levando o teu evangelho aonde precisa ser levado. Escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida e faz com que Diogo viva em novidade de vida. Nós oramos, Senhor, e profetizamos sobre a vida do Diogo e sobre a vida dessa nossa irmã, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia! Tarcizinho, acompanhe ele, por favor. Vamos lá? Amém. Tem uma música na música aí. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia. Deixa seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vim falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você até teus gemidos. E Deus daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos cantar uns para os outros. Quero que valorize o que você tem. Procura alguém que é essa pessoa tão importante
Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Finalizando. Você tem valor. O Espírito Santo, ele se move em você. Ah, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Obrigado, Jesus. Oh, louvado Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor, Tu és Deus fiel. Amém. Obrigado, Senhor, Aleluia. por este dia, por esta manhã, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque nós estamos terminando este dia contando muito bem Amém. as coisas que aconteceram neste dia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque este foi realmente um dia que o Senhor nos fez. Amém, Senhor. Não é um dia, Senhor, que nós andamos por nossas próprias pernas, por nossa própria vontade, mas reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem nos guiado, Aleluia. o Senhor tem nos conduzido. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui esta noite. Agradecemos, Senhor, pela comunhão que há entre nós. Te agradecemos pela Tua presença tão especial desde o início deste culto. Pedimos ao Senhor que nos leve para casa em paz, em segurança. Que o Senhor nos possa proteger da chuva. Que o Senhor possa nos guardar. Que o Senhor possa nos levar para casa, Senhor, com um sorriso nos lábios. E que esse sorriso seja contagiante, Senhor, para cada pessoa que olhar para nós, que conviver conosco. Abençoa o Teu povo, Senhor. Dá-nos uma semana de vitórias, uma semana de alegrias, uma semana em que cada dia nós possamos contar e perceber que o Senhor é quem nos está dando aquela oportunidade de crescermos na Tua presença. Jesus, guarda-nos em cada momento e que a gente sempre tenha muita alegria em vir à Tua casa celebrar o Teu nome. Leva-nos em paz, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, que o amor de Deus, o Pai, aquele que criou cada dia e que está conosco sempre, e a consolação, o poder, a visita, a presença, o carisma do Espírito de Deus esteja sobre vós, irmãos amados, sobre vós prevaleça agora e para sempre, e que o povo de Deus diga amém. Se você foi abençoado, quero convidar você a dar mais uma salva de palmas ao abençoador.